Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto no precedente vinculante 184 do TST. Parece um nome complicado, né? Mas na prática, é uma decisão super importante que mudou completamente o jogo para resolver algumas disputas trabalhistas que se arrastavam por anos aqui no Brasil. Pensa só na seguinte situação, que, aliás, era bem frustrante. Uma pessoa tem um direito reconhecido, tipo horas extras. A justiça diz, sim, a empresa tem que pagar. Só que a rotina de trabalho que gera essas horas extras não muda. E aí o que acontecia? No ano seguinte, lá estava a pessoa de novo, tendo que abrir outro processo pela mesma coisa. Era um ciclo repetitivo e, francamente, muito desgastante. O judiciário precisava dar um jeito nisso. Bom, para a gente entender bem essa mudança, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver em detalhe esse problema que se repetia. Depois, qual era a base na lei para resolver isso. Aí, a gente entra de cabeça no precedente 184, vê o impacto que ele teve na prática e, por fim, os princípios que motivaram essa decisão. Vamos lá! Então, para começar, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender como eram as coisas antes desse precedente. Era de verdade uma situação que criava um loop de processos judiciais que parecia não ter fim. A ineficiência do sistema era gritante. Uma única questão que se repetia mês após mês, como essas horas extras, podia acabar virando um monte de ações judiciais diferentes com o passar do tempo. Isso não só entupia as varas do trabalho, como também deixava todo mundo, tanto o empregado quanto o empregador, numa situação de total incerteza. Ninguém sabia direito o que esperar. Ok, mas a solução para isso não surgiu do nada, não. Já existia uma ferramenta na nossa legislação que era a chave para quebrar esse ciclo. Ou seja, a base para tudo isso já estava lá, bem sólida, na lei. E o conceito central aqui é esse: prestações sucessivas. É só pensar em coisas que se pagam ou se cumprem de forma periódica, tipo o aluguel de uma casa, ou mensalidades. No mundo do trabalho, a gente pode pensar justamente no pagamento contínuo de horas extras ou de algum adicional. É uma obrigação que, sabe, se renova todo mês. E olha aí, o alicerce de tudo. O artigo 323 do Código de Processo Civil já dizia com todas as letras: se a obrigação é contínua, as parcelas que ainda vão vencer devem ser incluídas na condenação. A base legal para uma decisão única e que valesse para o futuro já existia, faltava aplicar isso de forma consistente na Justiça do Trabalho. E foi aí que o Tribunal Superior do Trabalho entrou em cena. Ele pegou essa base legal e formalizou uma solução única e consistente para todo mundo, criando o tão falado precedente vinculante 184. O texto é super direto, né? Bem claro. Basicamente, ele diz o seguinte: se a situação no trabalho que está gerando direito a horas extras continua a mesma, então os pagamentos futuros dessas horas também estão garantidos pela mesma decisão do juiz. Simples, prático e muito, muito eficaz. Agora, o que é mais legal aqui é ver a força desse precedente. Isso não foi a opinião de um ministro ou de uma turma isolada. Não. Foi um consenso que veio lá do topo, da SDI1, que é a seção que bate o martelo final nesses casos. E mais, todas as 8 turmas do TST seguem essa linha, ou seja, é uma posição unificada e super sólida. Tá, mas e na vida real? O que essa mudança significa para os trabalhadores, para as empresas e para o próprio funcionamento da justiça? Olha, essa comparação aqui é perfeita. É um verdadeiro antes e depois. A gente sai de um cenário de múltiplos processos para um processo só. Sai daquela incerteza jurídica toda para ter segurança. E claro, o judiciário que vivia sobrecarregado agora consegue otimizar seu trabalho com a tal da economia processual. Os benefícios são, nossa, claríssimos para todo mundo. O fluxo de um processo desses agora faz muito mais sentido. A pessoa entra com a ação, prova que tem o direito e, se a situação de trabalho que gerou esse direito não mudar, a decisão do juiz já vai incluir as parcelas futuras. Isso evita um monte de novas discussões sobre o mesmo assunto. É muito mais lógico. Para fechar, vamos entender a lógica, os princípios que estão por trás dessa decisão tão importante. Por que isso realmente importa? A decisão não é só prática, ela reforça pilares essenciais do nosso sistema de justiça. Economia de tempo, de recursos, processos mais rápidos, segurança jurídica para todo mundo e, principalmente, decisões que são efetivas, que resolvem o problema de verdade e de forma duradoura. E aqui, vale a pena repetir, está o ponto-chave de tudo. Essa decisão sobre pagamentos futuros não é um cheque em branco, de jeito nenhum. Ela só vale enquanto as condições de trabalho que levaram àquela condenação continuarem exatamente as mesmas.
Se a empresa, por exemplo, mudar a jornada de trabalho, essa obrigação futura pode acabar. E a gente termina com essa reflexão. Esse precedente é um exemplo muito claro de como uma mudança de procedimento, que parece técnica, pode ter um impacto gigantesco no dia a dia. E isso faz a gente pensar: de que outras maneiras a gente pode buscar mais eficiência para tornar a justiça de fato mais rápida, acessível e eficaz para todos no Brasil? Fica aí a pergunta.